Fala, minha galera vascaína, tudo bem com vocês? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brutos da Colina, esse canal tão charmoso. Já vou falando com vocês já vou agradecendo a galera que está inscrita no canal, aquelas que participam, comentando, deixando o seu like. Quero agradecer, estamos chegando a quase 100 inscritos e sim, eu falo isso com muita felicidade. Muito obrigado. E você que está chegando agora nesse canal, já vai se inscrevendo, dá essa moral. Tamo junto. Galera, vocês ainda estão chateados ainda com essa derrota pro Bahia? Eu tô muito. Principalmente quando eu lembro do segundo tempo patético que o time fez. Segundo tempo horroroso. O primeiro tempo foi bom, o time jogou bem, eu vi boas jogadas, a marcação-pressão em cima do Bahia. E no segundo tempo eu não consegui ver nada. No segundo tempo eu só consegui ver Léo Jardim e o Orexano brilhando pouco. O Léo Jardim não, o Orexano brilhando pouco. Agora vamos falar sobre Maurício Barbieri, o nosso comandante, o nosso treinador. Pergunta que fica, Barbieri, e agora o que fazer? Vamos enfrentar na próxima rodada, no Maracanã, o Fluminense, o time que é o crista da onda, o dinizismo, o que por muitos estão jogando o melhor futebol. Eu até concordo muito com isso, está jogando o melhor futebol a nível nacional, sim. Está vindo empolgada, né? Fizeram uma goleada histórica em cima do River Plate, que não é qualquer time. Todo respeito ao River Plate é pouco. Então, uma vitória maiúscula dessa. Só que eu vou falar uma coisa para vocês que muitos de vocês vão chamar de louco. Só que eu estou mais confiante para jogar contra o Fluminense do que eu estava para jogar com o Bahia. Sim, estou. Toda vez que o Vasco joga com um time que está mais forte que ele, está vindo no melhor momento e que é o favorito, o Vasco joga bem. Eu acho que é pelo estilo de jogo reativo, os jogadores entram sem aquela obrigação de ganhar, o time acaba se comportando e jogando bem. Agora, quando o time precisa ser predominante dentro do campo, igual precisou ser contra o Bahia, aí mora o problema. Então eu estava muito preocupado. Até estava conversando com um amigo na semana anterior ao jogo contra o Bahia, que eu estava sem confiança contra o jogo contra o Bahia. E agora com o jogo do Fluminense, eu estou dizendo que o Vasco é favorito para ganhar o jogo? Não estou dizendo isso. Mas eu estou confiante numa boa atuação do time. Então, o Barbieri ele tem que solucionar esse problema. Agora, como fazer isso? Eu, sinceramente, eu gostaria de entender o porquê que o Vasco insiste, e não é de agora, no 4-3-3. Eu queria entender, é algo constitucional? É algo... Foi assinado por quem esse documento? É obrigado a jogar no 4-3-3. Eu não consigo entender. E já quero deixar bem claro que eu não sou treinador, não tenho curso da CBF, mas eu queria entender o porquê não tentar os 3 zagueiros. Já que temos laterais com vocações tão ofensivas, por que não tentar? Por que não tentar o tradicional 4-4-2? Por que, gente? Ele tem que tentar algo diferente, ele tem que tentar uma variação. E no início da jornada, no início da temporada, eu vi o Vasco jogando com muita variação, triangulação pelas pontes, e eu não estou vendo mais. Então, ele tem que criar mecanismos durante o jogo, e não é só trocar ponta por ponta, não estou falando disso, é ter um efeito surpresa. Hoje em dia, todo mundo estuda todo mundo. O Vasco vai pegar o Três Coquinho. Eu tenho certeza que alguém do Vasco vai estudar como o Três Coquinho joga. Então é necessário que o Maurício Barbieri pense, juntamente com a sua comissão técnica, mecanismo dentro da partida de mudança. Eu, sinceramente, se eu pudesse conversar hoje com o Maurício Barbieri, por favor, assista esse vídeo. Se eu pudesse conversar com você, eu ia perguntar, Maurício, não está numa hora de tentar o Orexano pelo meio? Sendo que as pouquíssimas jogadas criativas do Vasco no último jogo contra o Bahia, principalmente no segundo tempo,
Quem estava lá jogando pelo meio? Orexano. Então não estaria no momento de tentar dar mais minutagem a esse jogador? Esse jogador que chegou a peso de ouro. Não está no momento? Estou com saudade de ver aquele Puma que chega na linha de fundo. Nos últimos jogos o Puma não está chegando na linha de fundo. Eu escutei essa semana de um amigo que ele falou que o bom treinador, ele potencializa as peças que ele tem no elenco. Não obriga as peças que ele tem no elenco a jogar da maneira que ele quer. Agora, convido você a uma reflexão. Vamos dar uma pincelada no trabalho do Paulo Brax. Eu já quero deixar de antemão aqui a minha opinião, que não era o meu nome favorito para o trabalho. Eu, como vascaíno que sou, dei um voto de confiança. Mas eu pergunto a você, o trabalho dele tá ruim? Ou você é daqueles que acha que o trabalho dele tá bom? Deixa nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Bom, vamos lá. Eu acho que toda moeda, acho não, tenho certeza, toda moeda tem os seus dois lados. Então eu vou começar falando do lado bom. O que de bom tem no trabalho do Paulo Brax? Vamos lá? Eu acho que no início dessa temporada, em janeiro, ele fez boas movimentações de mercado. Eu vou falar especificamente do Léo, que muitos conhecem como Léo Pelé. O Léo, a torcida ficou muito reticente, criticou demais, acredito muito do valor, certo? E o Paulo Brax pouco se importou com a opinião popular e, sinceramente, eu bato palma para ele com relação a isso. Porque o diretor de futebol, alguém da posição dele, tem que se importar, preste atenção, tem que se importar um pouco menos com a opinião do povo, do popular, e ter mais convicção. Tudo bem que como qualquer ser humano, como qualquer profissional de qualquer área, muitas das vezes temos convicções e não acertamos. É normal. E trocamos rotas durante o percurso até a gente chegar no denominador comum, até a gente chegar ao acerto. Só que é importante, na posição dele, ele ter convicção. Como ele quer o time dele trabalhando. E ir lá e buscar a peça que seja condizente com o estilo de jogo que ele quer implementar. Então achei bastante interessante algumas movimentações de mercado que ele fez. Uma coisa que eu acho muito bom no Paulo Brax é o ar de profissionalismo que ele passa. Um homem centrado, sério, não tem bravata, não tem brincadeira. E isso, nós torcedores vascaínos, por décadas, a gente cobrou. A gente queria esse tal profissionalismo que nunca era sempre prometido a cada troca de presidente, mas nunca nos entregaram isso. Ele entendeu aonde ele está trabalhando. Acredito eu que é cedo também para a gente definir. Paulo Brax fez um trabalho ruim. O Paulo Brax não serve. Tá? Isso é cedo para definir isso. Concordam comigo? Mas agora vamos falar um pouco da parte ruim. A parte ruim, eu vou dar um exemplo de um jogador, Rodrigo. Tem muitos torcedores que amam. Eu gosto muito do garoto. Só que o Rodrigo, ele é um acidente de percurso. Porque ninguém vai me convencer que o Rodrigo ele estava na lista que comporia o elenco. Ninguém vai me convencer disso. Ele, enquanto o elenco principal estava na Flórida, o Vasco estava jogando os primeiros rodadas do Campeonato Carioca com aquele mistão. E o Rodrigo nem na sua posição de origem jogou. Começou jogando como lateral direito. Vocês lembram disso? Ele jogou as duas primeiras partidas como lateral direito. Depois ele começou a encantar os torcedores jogando, foi no clássico contra o Fluminense, que a gente acabou perdendo por 2-0. Fogo lembrar disso. Porém, a gente fez uma partida muito boa. Então, o Rodrigo, onde entra o erro do Braxen nessa história? Cadê o 5? Cadê o carregador de piano? Porque se fosse para realmente o Rodrigo compor o elenco, por que não ficou com o Yuri Lara? Ah, mas Brutus, o Yuri Lara preferiu ir para o Japão. Sim, mas parece que o Vasco não fez esforço.
Não fez esforço para continuar com o Yuri Lara, porque entendia que não era o estilo de jogador. E o Rodrigo é um Yuri Lara, piorado ou melhorado. Aí fica ao seu critério decidir, fica ao seu critério opinar. Então, eu achei um erro de condução, um erro de planejamento, essa é a palavra. Cadê o 10? Cadê o meio pifador, aquele que vai municiar os atacantes? Ah, mas Brutus, é muito caro o jogador dessa posição. Poxa, mas e o grupo de scout? E aí? O grupo de scout da 77, o grupo de scout que já era do próprio clube, cadê eles? Eles têm que trabalhar, eles têm que mostrar opções mais em conta. E se procurar, acha, gente. Se procurar no mercado sul-americano, mercado asiático, enfim. Eu acho um erro de planejamento você começar um campeonato brasileiro. Eu não estou falando isso por causa da derrota do Bahia. Não estou falando isso. Mas é um erro, na minha humilde opinião, começar um campeonato brasileiro sem um 5 e sem um 10 que seja titulares, aquele que esteja ali para mudar o nível do elenco. Patamar é com eles. Aqui a gente fala de nível. Ah, e abrindo um parêntese aqui, uma coisa muito boa sobre o Brax. A maneira que ele conduziu as saídas naturais dos jogadores da temporada passada. É óbvio que a gente não queria que muitos deles continuassem, ou quase ninguém, ou ninguém, respeito. Só que é necessário respeitar esses jogadores. Esse elenco, desde a sexta rodada, ou sétima, salvo engano, eles deixaram a gente no G4. Então, eles merecem respeito. Edmar, tão criticado, Anderson Conceição, que para mim é um exemplo de atleta. Enfim, Raniel, tão criticado, porque eu acho que foi top a maneira que o Brax conduziu. Agora, na parte final do vídeo, vamos projetar um pouco o confronto. O Vasco é favorito contra o Fluminense? Gente, vamos ser sinceros, não é. Como eu já disse anteriormente, o Fluminense está jogando o melhor, se não for o melhor, um dos melhores futebol, né, da atualidade, eu diria que da América do Sul. Tá? Diniz encaixou perfeitamente esse time. E se você for olhar no papel, não é um time recheado de craque, não, muito pelo contrário. Tem alguns muito bons jogadores, tem um craque lá, Marcelo, tem um cara lá que faz gol pra caramba, né? Um gnomo lá que faz muito gol, um gnomo argentino que a gente já conhece, né? Um traíra. Eu acho que a preocupação do Barbieri tem que ser anular, não deixar o Fluminense à vontade. Se deixar o Fluminense à vontade de praticar o seu futebol, fica complicado, né, gente? Então, é achar uma maneira, igual fez no primeiro confronto que tivemos contra eles. O Fluminense passou o primeiro tempo inteiro, e olha que isso é raríssimo ver no time do Diniz. Passou o primeiro tempo inteiro sem dar um chute pro gol. A roupa do goleiro saiu limpa. Aí no segundo tempo eles equilibraram. Eles não jogaram melhor do que o Vasco, não. Eles equilibraram a partida. Então é entender, eu sei que cada jogo é uma história, mas é entender o que foi feito de bom naquele jogo, tirar lições, o que errou, qual foi o pecado. Puxar na memória que a gente sabe, foi mais erros individuais que nos custou a vitória. Então, trazer tudo isso para o próximo jogo, anular, né, deixar o Germancano desconfortável no jogo, deixar o Arias. Muitos falam do Ganso, enche muita bola do Ganso, baita de um jogador. Só que o motorzinho desse meio de campo, na parte ofensiva, é o Arias. Não tem para onde correr. O bom do Fluminense é que não tem mais segredo. Tá aí. As cartas estão na mesa. Cabe agora o Barbieri ser um bom jogador de pôquer e ganhar essa partida. Galera, mais um vídeo se encerrando. Quero agradecer, tá? Um abraço a todos que assistiram e deixe seus comentários aí. Não tem problema discordar de mim. Isso, ó, é ótimo. Só discorde com respeito, tá?
Um abraço.